O último pico glaciar se encerrou há 12 mil anos. Uhum. Certo? Então, há 12 mil anos, você teve o começo do degelo, da Era do Gelo. Entendeu? Foi o último pico glaciar. A partir dali, só passou a diminuir o gelo, passou a esquentar o planeta. 12 mil anos. E você tem um ciclo de 23. 23 certo? mil anos? 23 mil anos, que é o ciclo da rotação lá que eu falei pra você. Lembra? Tá, certo. O ciclo da rotação, são 23 mil anos. Ah. Então, 12 mil anos atrás, foi quando você tem o máximo de glaciação, certo? Isso quer dizer que 12 mil anos atrás para 23 mil anos, quer dizer que só vai terminar o ciclo daqui... Há 11 mil anos. É daqui 11 mil anos. Isso, exatamente. 11 mil anos. Daqui 11 mil anos vai voltar para o mesmo lugar, de extremo frio. Mas Isso, serão e o 11 mil ciclo- anos esquentando. Não. Esquenta até o meio Isso. e você depois tem esfria de novo. Tá. Entendeu? São 23. Então, quando dá 11,5, chegou no pico de calor. Isso. Depois volta a esfriar. De acordo com esse Entendeu? movimento, é claro. É. Você tem os outros movimentos que podem interagir tudo, mas nesse ciclo de 23, você vai Exato. ter esse pico de quente, daí depois ele volta a esfriar. Ou você pode pegar também como referência o pico de quente e esfria e esquenta de novo, tanto faz. O ciclo de Exatamente. 23 depende de onde você está medindo só. É, exatamente. Só que aí, agora eu lembrei que eu falei errado. O ciclo de calor, o pico de calor, faz 8 mil anos. Ah, tá. Foi há 8 mil anos Perfeito. atrás. E a gente então, tá- o glaciação começou a terminar há 12 mil anos, né? Que é o começo do Holoceno, na verdade, que foi o que propiciou o começo da agricultura, né? Foi quando começou a ficar úmido o suficiente para começar a plantar. E o pico foi entre 8 e 6 mil anos atrás, que é quando começam as grandes civilizações que a gente está acostumado a ver. Então, na Índia, na China, no Mediterrâneo, enfim, nas Américas, se for considerar os Olmecas, tal, não sei o quê, enfim. Você começa a ver isso justamente nesse período que é o período mais quente, né? O período mais quente, que o Saara virtualmente para de existir. Ele vira uma savana, e aí tem uma imagem que eu tinha pegado aí para mostrar como é que estava o Saara há 12 mil anos atrás. Dá uma olhada. Esse é o Saara no último momento do Saara Verde. Ou seja, no máximo do Holoceno lá, coisa de 8 mil anos atrás. Toda essa área marrom mais escura que está ali no meio, que hoje é tudo deserto, essa área aí, tudo era savana. E uma savana, daquela savana fechada. Aquela região com amarelo um pouco mais clarinho, mais para cima, era uma região de savana aberta. E deserto mesmo, era só aquelas manchas em branco. Tá. Só as manchas em branco eram deserto. É desertinho. Um desertinho. E toda aquela área cor-de-rosa que está lá em cima era clima mediterrâneo. Ou seja, não era diferente do que tem na Espanha e na Itália. É a mesma coisa. Entendeu? Então é isso. Esse é o mínimo do Saara. O mínimo do Saara, que foi há 8 mil anos atrás, mais ou menos. E a gente agora está, então, num período de esfriamento. Né? Quer dizer, a gente deveria estar Estávamos num período de esfriamento em que o Saara estava secando, né? E isso ainda não é o pico. O pico, para chegar na metade do caminho, seria daqui 3 mil anos. Sim, perfeito. Daqui 3 mil Aí anos... você chega nos 8 mil mais os 8 mil 3, mais 3. Isso. A gente chega no pico. Daqui 3 mil anos, o Saara vai ficar no pico de seco, para ele voltar aí ficando verdinho até daqui, né, mais 11 mil anos depois, né? Então é mais 13, 14 mil anos depois. 15 mil. Mas 15 mil anos ele chega e fica verdinho de novo. Então, o que acontece? Você tem esses ciclos acontecendo no Saara de ampliação e redução. Ou seja, ele ainda vai ficar maior do que ele é agora, né? Obviamente que a gente não precisava estar estragando tudo isso. A gente precisava ter invertido e esquentando o planeta de E novo. está esquentando o planeta, né? Inclusive por causa da velocidade que está acontecendo. O problema é sempre a velocidade, não é o fato de esquentar. O problema é a velocidade em que isso acontece. Uma coisa é você esquentar e esfriar num período de 23 mil anos. Outra é num período de 23 anos. Que é o que está acontecendo agora. Uma é num período de 150 mil anos, outra é num período de 150 anos. Né? Isso é que é uma grande complicação. E ainda tem o desmatamento, que é o que está expandindo a fronteira do Saara para o sul, principalmente, que agora você tem vários planos lá na África para evitar a desertificação do sul do Saara, plantando uma série de coisas. Mas a tendência do Saara
se o mundo não estivesse esquentando, era ele ir aumentando mesmo. Sim. A ideia era ele ir aumentando mesmo. Quando teve a civilização egípcia, então o Saara ele era menor mesmo. Ele era bem menor mesmo, só com essas manchinhas aí de deserto, de fato. Hoje, tudo lá é desértico, tirando as montanhas Atlas, que ficam no Marrocos, porque lá é muito alto, então não forma o deserto, ele é um pouco menos quente. A bordinha, que ainda tem clima mediterrâneo, e toda a calha do Nilo. Toda a calha do Nilo ali também não é deserto. Todo o resto é desértico lá no Saara, né? Então o que acontece? Essa é mais ou menos a origem do Saara. E tem, então, essas 3 áreas que eu falei. Você tem as montanhas Atlas, as bordinhas do Mediterrâneo e o Rio Nilo. E aí você vai falar, tá, mas e o Rio Nilo? Por que que tem o Rio Nilo ali? E a verdade é que é complicado. Tem várias questões em relação ao Rio Nilo. Mas elas podem vir de 23 milhões de anos atrás até. Você não começa com o Rio Nilo. Olha que interessante. Você tem o Eonilo, o Paleonilo, aí você tem o Protonilo, e aí depois você tem o Neonilo, que é efetivamente o Nilo que a gente conhece. Olha como é que são as coisas, né? Por quê? Porque o Nilo, ele é uma fusão de vários rios que vão se juntando, né? E ao longo dessa fusão é que vão acontecendo ali de aumentar os fluxos de água lá. E é meio que por isso que, por mais que seque o Saara, o Nilo não seca. O Nilo não seca, porque o complicado é esse. Quanto mais seco vai ficando o lugar, é você secar os rios e transformar esses rios em lugares mais perenes, né? E, não, perenes não, mais intermitentes, né? Lugares mais intermitentes. No caso do Nilo, ele não seca. Ele não seca, e a origem disso tem a ver, entre outras coisas, com placa tectônica. Existe uma coisa na África chamado Rift africano. E eu não sei se vocês já ouviram falar do Rift africano. Não conheço falar. E Rift quer dizer quebra, separação. Então o Rift é uma área de separação africana. Tem um pedaço da África que está se desgrudando. E daqui a alguns milhões de anos vão virar 2 placas tectônicas. Ao invés de ser só uma placa tectônica, a placa africana, vão ser 2 placas. Tá vendo ali? Ó, ali é uma projeção de como vai ser no futuro a África. Todo aquele pedaço ali, tecnicamente, vai separar. Entendeu? Que é o chifre da África para formar a placa da Somália. O que a gente percebe hoje é que o chifre está começando a separar, né? Exatamente. E o que acontece? Você tem, então, como se fossem 2 cicatrizes ali, no meio daquele pedaço. Tá vendo? Você tem 2 cicatrizes naquele pedaço da África que mostram exatamente aonde que tá abrindo. Porque você tá puxando dos 2 lados. Exatamente. Aí tá afinando o meio. Isso a gente consegue detectar de mais ou menos uns 7 milhões de anos também, que a gente pode dizer que seria o último ciclo do Saara que a gente estava falando. Lembra que eu estava comentando e tal, né, da formação do deserto do Saara como o Saara em si, né? Só que o do Nilo é anterior, isso é que é o mais interessante. O Nilo é anterior ao deserto do Saara, né? Ele é bem mais antigo. Essa questão do Rift africano é tão importante que é possível que nós estejamos aqui hoje só porque a placa da África está dividida em 2. Você tem o Rift ali. Por um lado surge o chimpanzé, por outro lado surge o ser humano. Para um lado é floresta, para outro lado savana. Tem alguma cordilheira, alguma coisa assim? Ou é só um buracão? Não, é porque é o contrário de cordilheira. O que tá separando ali uma coisa e outra? Você tá abrindo, cara. Tá. É um rift. É um grande canyon Ah. que corta ali e separa. Onde esses canyons são maiores, você tem lagos. Porque aí a água vem em poça e vira um grande lago. Você imagina 2 ancestrais andando, aí vira o canyon. Aí, ô Zé, vem pra esse lado aqui, tem uma savana. Eu não, vem você pra cá, ó, tem areia pra caramba, tem uma praia aqui do outro lado. Não, então vou evoluir pra cá, e eu vou evoluir pra cá também. A gente se vê um dia desse, tá bom então. Pois é. E cada um foi evoluir pro seu lado. O nome disso aí que você acabou de descrever é deriva genética, um negócio que a gente já falou. Eu sou muito foda. Acabei de descrever a deriva genética. Perfeito. Mas... Mais do que isso, é vicariância também. Olha, ó, seu vicário.
Não, na verdade não chega a ser vicariança, porque a coisa é mais uma Não, é vicariança. Geográfico. Não é vicariança? Você tá comigo ou tá com ele? Não é vicariança, não. Tem razão, eu falei errado. Tá bom, então. Agora, olha que interessante. Antes desse rift, quando esse rift começou a acontecer... Calma, eu entendi, é legal isso, porque tinha uma espécie só, aí dividiu, cada um foi para um lado, um deserto, outro na savana, e as aí cada um... eram deserto, diferentes. Uma floresta. Um na savana. E um na chimpanzé savana. não vive no deserto, chimpanzé vive na floresta. Okay. Né? E aí evoluíram de formas diferentes, Isso. e aí tivemos nosso primeiro hominídeo... Só para complementar o que eu falei, é que a gente tem que lembrar que os fenômenos eles não acontecem sozinhos. Então, primeiro você teve deriva, aí os ambientes ficam diferentes, e aí você vai selecionar organismos com características diferentes, um que é mais para savana, um que é mais para floresta, e isso, com o passar de milhões de anos, vai dar origem à humanidade. Eu já vi uma hipótese de que o fato de ter diminuído as florestas, isso de você sempre ter uma árvore ali, e você era um bicho mais que ficava nas árvores, quando começou a ter um espaçamento maior entre as árvores, aquele que conseguia andar e ir até a próxima se daria melhor, e aí isso ajudou o bicho ficar bípede. Eu não sei se existe simplificando isso. Muito, há alguma verdade nisso que você falou. Tá, eu já ouvi isso em algum documentário da Discovery que eu lembro. Assim, eu faria 3, 4 ressalvas, mas de fato a gente mais ou menos isso. Tá, ok. E a questão é, o Nilo nessa época ele já existia. Só que não exatamente não como com a cara o que Nilo. ele tem hoje. Exatamente. Porque você sempre teve água correndo de um lado para o outro ali, porque as bordas do Mar Vermelho são mais altas. Você tem umas montanhinhas lá. Então, tipo, né, você vai, o rio corria de lá para cá. Com esse monte de bagunça tectônica que aconteceu ali, entendeu? Esses lagos, eles passam a formar um caminho, né? Então, por um tempo, o rio Nilo, né, o Paleonilo, digamos assim, ele atravessava desde o Lago Tanganica. Hoje, o rio Nilo já é o segundo maior rio do mundo em extensão. Né? Na época, ele ia até o meio da África ali, naquele pedaço. Aí você tem um monte de erupção vulcânica lá naquela região lá do Virunga, onde tem aquela montanha dos gorilas, que está no Parque Virunga. Lá tem vulcões ativos. E lá que cortaram o Nilo, falaram, não, por aqui não passa rio. Então hoje o Nilo nasce de 2 lugares. Ele nasce, você tem o Nilo Branco e o Nilo Azul. O Nilo Branco, ele vem do Lago Vitória e do Lago Albert. Bem-vindos a Uganda, aí está Uganda e do lado de lá está o Quênia. Mas você vê o Lago Vitória e ali vai passando o rio lá para cima, ó. O rio que lá é o Nilo Vitória. Aí tem o Lago Albert junto ali, vira o Nilo Albert. E aí depois vira o Nilo da Montanha. E ali é a capital do Sudão do Sul. E a partir daí, você já tem ali... você tem o Bar al-Arab lá, que é um outro rio que é tributário lá. E aí você forma o Nilo Branco. O Nilo Branco aqui. E aí do outro lado você tem o Nilo Azul, que sai da Etiópia. Que sai do Lago Tana ali. E ele vai se encontrar os dois na capital do Sudão, que é em Khartoum. Tem umas fotos super bonitas aí, até tem um 360 graus, assim, que é bem legal pra ver. E aí, o que acontece? Ele começa de um lago, então. Ele começa de 3 lagos, na verdade, né? Exatamente. Ele começa de 2 lá embaixo, do Vitória e do Albert, de um na Etiópia, que vai juntar pra formar o Nilão. Só que o Rio Nilo, ele é assim hoje. Antigamente, você não tinha toda essa junção. Você tinha um Nilo central que vinha dos lagos, lá de baixo. Mas você não tinha a conexão, por exemplo, com o Nilo Azul. O Nilo Azul, ele só vai conectar há 80 mil anos. 80 mil anos atrás, sendo que o Nilo já está aí na casa dos milhões. Sim. Né? O Nilo Azul só vai conectar 80 mil anos. Antes, toda a água do Nilo vinha do outro lado, onde é o Nilo Branco. Né? Mesmo o Nilo Branco não tinha todos os tributários que levavam para o Nilo dali, a partir dos lagos. Porque é muito importante a gente falar o Bar al-Arab lá. Ali, ó, que tem o Bar el-Ghazal e o Bar el-Arab ali na esquerda. É muito importante colocar essa junção, porque no último Saara seco, ali eram lagos. Sim. Aí, há 8 mil anos atrás, quando ficou verdinho, há 8 mil anos atrás, aí é que aquilo ali derreteu, juntou com o Rio Nilo, e isso faz o quê? Aumenta a vazão do rio.
Então, quer dizer, quando você junta outros rios para formar outros tributários, você vai aumentando a vazão do Rio Nilo. Então, entre outras coisas, é por isso que, apesar do Saara crescer, diminuir, crescer, diminuir, crescer, diminuir, o Rio Nilo não seca. Porque ele tem muitos outros tributários que vêm de regiões altas, né? O Lago Tana lá da Etiópia, eu acho que ele está a 2.000 metros de altitude, alguma coisa assim, né? E os outros é por causa do Rift africano, que esses rios meio que não são interrompidos. Forma bacia de água, a hora que chove. Tirando se tiver vulcão, que nem aconteceu lá embaixo, né, lá em Ruanda, você mantém o negócio indo em linha reta, entendeu?